uma série de atividades muito interessante, e é quem vai fazer a microcertificação. Então, a gente praticamente terminou o processo de construção da microcertificação. Então, além do certificado ao final das atividades do ciclo, então, em julho, no dia 21 de julho, é a última apresentação nossa, e depois do dia 21 vai ser enviado para o e-mail cadastrado para quem assistiu de forma síncrona o certificado. Então, o certificado vai constar as atividades que a pessoa participou. Se participou de uma, recebe uma. Se participou de 10, recebe 10. Se participou das 19, recebe as 19. Infelizmente, por motivos operacionais, só vai estar aparecendo a quem assistir de forma síncrona. Então, e a microcertificação a gente vai tentar fazer. São, no total, 19 atividades, como eu falei, toda terça e quinta-feira, das 19 às 20h30, a transmissão pela sala do Zoom e do YouTube. Então, a gente tem um canal da AFIA no YouTube, onde estão também armazenados todas as apresentações anteriores. E caso vocês queiram assistir as apresentações, perder um dia, pode assistir lá. Já falei do certificado. E qual é a dinâmica que nós teremos? As pessoas que entram na sala têm o seu vídeo desligado, o seu microfone desligado, o apresentador fará uma apresentação de cerca de 20 minutos ou mais, para deixar discussão por cerca de 1 hora. E a pessoa vai levantar a mão na sala do Zoom ou fazer a pergunta na sala do YouTube. Onde é que você levanta a mão? Você tem que entrar na lista de participantes e na parte de baixo tem a questão de levantar a mão. Então, quando o apresentador acabar de fazer as perguntas, a gente abaixa a mão de todo mundo e todo mundo pode levantar a mão para fazer as perguntas, para fazer a participação. E a Valéria, aqui a minha grande partner dos estúdios de Nova Lima, né, faz as perguntas de quem está no YouTube e na voz, dando voz a quem está na outra sala. E a gente tenta dar voz para todo mundo o máximo possível. Bom, hoje nós vamos ter a presença ilustre da professora Simone Appenzeller, da Unicamp, uma grande amiga, também, como todos os outros que vieram aqui, né, e que vão vir, mas essa é grande simpática. A Valéria está me dizendo que o som está cortando, mas é uma questão da internet. Eu estou falando devagar para ver se o som melhora. Mas já vou passar para a Simone, que vai conversar com a gente sobre como implementar práticas na aprendizagem remota. Então, por favor, Simone, eu vou desligar a minha tela, você liga a sua. Eu vou desligar o meu vídeo, você fica na sala. É um prazer te receber. Então, boa noite a todos. Agradeço o Paulo pelo convite, né, e a Valéria. E é um prazer estar aqui, então, para a gente compartilhar um pouco das nossas experiências e muito mais também aprender junto para ver o que todo mundo está fazendo. Então, o que eu vou mostrar um pouco, então, como que a gente está tentando implementar um pouco das práticas na aprendizagem remota, enfatizando que a gente não vai substituir as atividades práticas por aprendizagem remota. Então, os alunos vão retornar e vão ter que fazer a parte prática posteriormente. Então, com a infecção do Covid e a pandemia,
houve necessidade súbita de uma mudança muito grande no ensino, tanto do ponto de vista institucional, como do professor, como dos alunos. Na Unicamp, a gente optou por trocar o ensino presencial, então a gente suspendeu ele em começo de março, meados de março, e trocou por aprendizagem mediada por tecnologia e informação. Então, o primeiro ao quarto ano foi suspenso no meados de março, e o internato umas 2 semanas posteriormente, quando o hospital resolveu fechar as atividades para o atendimento não Covid. Então, uma das coisas importantes que a gente teve para implementar todas essas mudanças foi o apoio institucional. A Eliana já falou na primeira aula, né, de todo o trabalho que a Pró-Reitoria teve, né? A gente identificou as plataformas para atividade remota. Então, final do ano e começo do ano, a gente teve um ataque de hackers no Moodle, que a gente usava como atividade, então a gente não tinha mais disponível toda a atividade do Moodle que estava guardada. Então, a gente optou por trocar pelo Google Classroom e Google Meets, e algumas pessoas fizeram reuniões pelo Zoom também. E a gente identificou a equipe de apoio, no nosso caso, na comissão de ensino, as pessoas que tinham mais habilidade com essas ferramentas para fazer as orientações, tanto por escritas, então, coloquei aqui alguns chamadas de e-mail que a gente distribuiu, como presencial no início, quando as atividades ainda não estavam suspensas totalmente, e posteriormente à distância. E também o audiovisual, que acabou optando por gravar alguns vídeos. A comunicação nesse processo foi fundamental. Então, do pessoal da comissão de ensino, principalmente da coordenadora, Joana, que nem da Eliana, WhatsApp, reuniões online, para tirar dúvida, para orientar tanto professores como alunos. E eu acho que o grande ponto também foi o apoio dos professores e dos alunos que aprovaram essa mudança, então, e estão em constante modificações e avaliação. Então, eu acho que é importante lembrar que toda vez que a gente tem uma mudança, essa mudança não é simples, né? Então, nesse modelo do Jansen's Four-Room Apartment, a gente tem essas mudanças que vão de contentamento, que seriam sem necessidade de mudança, para negação, confusão e renovação. Infelizmente, nunca essa troca, essa mudança vai diretamente de contentamento para renovação. Ela sempre passa por esses 4 estágios. E a gente também teve esses estágios. Então, a negação de não querer, de achar que é só um mês de afastamento que vai resolver tudo posteriormente, vai voltar ao normal, para confusão, né, para renovação. Isso é muito individual. Então, assim, existem pessoas que já estão aqui na renovação, outras que ainda estão na confusão. Eu acho que depois de quase 3 meses, a negação a gente já superou, né? Então, acho que a gente estaria aqui. Com o intuito da gente ter soluções de ensino para os nossos alunos. Uma das grandes dificuldades que a gente teve, a Eliana já comentou também, foi a gente também garantir que os estudantes tivessem acesso às atividades remotas. Então, foi feito um questionário para avaliar as dificuldades de cada aluno, se precisava de computador, de tablet ou de chip de celular, e a gente conseguiu doações para garantir que todo mundo tivesse possibilidade de acesso. Então, a digitalização levou um desafio num curto espaço de tempo, né? O Mário já comentou em uma das aulas, a gente também teve 2 semanas para começar e colocar tudo online e começar com as atividades mediadas por tecnologia e informação. Então, é um tempo curto, né? Se a gente for considerar que foi do 1º ao 6º ano. A gente colocou todas as atividades do internato, todas as atividades teóricas, também online.
E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente conseguiu, onde a gente tinha mais dificuldades. Então, 2 meses depois do início do afastamento, então em 13 de maio, a gente tinha 32 disciplinas MD, que são as disciplinas da medicina, não do básico, online, praticamente todas, com mais de 1.400, 14 mil visualizações. E nessas disciplinas, a gente tinha professores que colocaram as aulas em PDF, mais de 170, muito material complementar, podcast, atividades com casos clínicos, estudos dirigidos em 163, 21 atividades somativas, que eu vou comentar depois, 23 seminários e 140 encontros virtuais ou plantões de dúvidas. A gente constantemente está olhando essas atividades que estão online. Eu sou coordenadora do internato, então eu estou brinco que eu estou refazendo o curso de medicina para a gente ver o que está sendo postado junto com o pessoal da comissão de ensino, que tem feito um trabalho fenomenal para a gente avaliar todo o conteúdo. No YouTube, que foi que a gente optou por colocar as aulas para facilitar o acesso, então, quando as aulas gravadas, videoaulas, são colocadas diretamente online, tem muita dificuldade de acesso. Então, pelo canal da Unicamp, a gente optou por colocar as aulas. A gente tinha mais de 309 aulas colocadas, com duração média da visualização de 15 minutos, e mais de 10 mil visualizações com horas de exibição. Então, aqui está um gráfico, né, que a gente puxou do YouTube, mostrando que os picos de acesso, e que praticamente assim a gente vê uma tendência de aumento de acesso dessas aulas, mas também na medida que mais aulas foram postadas ao longo do tempo. Então, é importante lembrar que as aulas a grande maioria das aulas não estavam prontas, então elas foram gravadas na medida que o curso foi fluindo. Também fizemos um levantamento como que está sendo o acesso dessas aulas, né? Então, 2/3 dos alunos assistem por computador e mais ou menos 1/3 por dispositivo móvel e tablet. E quais foram algumas das dificuldades encontradas e algumas das soluções que a gente propôs e conseguiu implementar? Então, uma foi no início a dificuldade dos professores de lidar com as ferramentas online. Então, a gente teve o apoio da comissão de ensino e elaboramos um tutorial com recursos para facilitar a organização do conteúdo na plataforma. Então, foi uma das queixas dos alunos, na medida que foi aumentando o conteúdo. Então, a gente colocou que toda disciplina deveria ter cronograma e objetivo de aprendizado já em cada aula, e facilitar o acesso do aluno às aulas, né? Então, organizar de uma forma mais clara, né? A quantidade de conteúdo e cronograma. Então, observamos que teve disciplina que começou a colocar muito mais do que necessário. Então, assim, tentar evitar a sobrecarga de conteúdo, né? Então, foram colocados muitos mais vídeos ou material complementar, os alunos ficaram perdidos. E a reposição de conteúdos práticos, que a gente ainda está colocando, que serão repostos por pelo menos 70% na hora de quando voltar. E o sistema de avaliação online, que no início a gente colocou que a gente teria só avaliações parciais que iam compor a nota, mas a prova final seria presencial. Isso tem mudado nas últimas semanas, uma vez que a gente não tem previsão de retorno. Então, aqui em Campinas, a gente ainda tem um número crescente de casos, o hospital continua com aumento de número de internações, e a gente não tem previsão de retorno. Então, esse aspecto tem sido modificado com o intuito da gente fazer pequenas avaliações, estudos dirigidos, casos clínicos, que vão compor a nota final. E provavelmente não vai ter uma prova final. Isso ainda está em discussão.
O que a gente aprendeu também? Não transformar a aula presencial em online. Eu sei que muitas dessas coisas tem na literatura, mas na prática a gente foi vendo, né? Então, vou compartilhar com vocês. As aulas gravadas serem mais curtas, avaliar o conteúdo, então não dá para passar todo o conteúdo, a gente tem que realmente rever, colocar o conteúdo principal, tentar usar diferentes mídias, não dá para o aluno ficar 8 horas na frente do computador, né? O Mário já tinha comentado isso, e dar preferência a atividades assíncronas pela facilidade de acesso. E nas atividades síncronas, gravar para disponibilizar posteriormente. Lembrando sempre que o ritmo de ensino online ele é mais lento do que o presencial. E que a gente precisa tentar transformar os alunos em estudantes independentes capazes de assumir a responsabilidade de seus estudos. Né? Então, isso é uma mudança no ensino em relação ao que a gente tinha antes. E aí, em relação ao tempo? Então, a gente previa uma parada de 2 a 3 meses, com a disponibilidade de pelo menos 6 semanas para reposição das atividades práticas. Agora, o retorno parece ser agosto, setembro, a gente não sabe, a gente vai dar preferência de retornar com o internato, então, para formar os alunos. E esse tempo vai correndo e a gente não tem respostas, né? Então, toda reunião alguém pergunta como que vai ser, quando que vai ser, e essas respostas ninguém tem por enquanto. E lembrando também, como já foi dito em algumas aulas antes, que não vai ter o normal, não vai voltar ao normal. A gente vai ter que se adaptar a um novo normal. A gente não vai poder colocar 120 alunos numa sala de anatomia ou numa sala de aula. Então, a gente vai ter que planejar esse retorno com distanciamento social, com máscara, para garantir essa parte de aprendizado prático. Então, o que a gente conseguiu em relação ao conteúdo prático? Então, o nosso objetivo, as dificuldades, então, que a gente tinha, a gente pediu para os professores reverem o objetivo de aprendizado e as competências da parte prática e colocar um conteúdo online com o intuito de instrumentalizar esse aluno para quando ele voltasse para a prática, a gente conseguiria repor esse conteúdo, talvez em menos tempo, né? Então, o que a gente tem de experiência para compartilhar com vocês? Então, a gente vai falar um pouco de laboratório, de casos clínicos, simulação e de visitas de enfermaria. Então, em relação a laboratório e casos clínicos, a gente já tinha, antes, já faz alguns anos, a anatomia patológica já digitalizou todo o conteúdo deles. Acho que mais de 5 anos. Então, a gente tem todas as peças e lâminas digitalizadas para o acesso dos alunos para os estudos. Então, está organizado tanto por ordem alfabética, ou por patologia especial, geral especial, que é a matéria, ou por ordem alfabética, ou por casos correlatos e bancos de imagens. Então, a gente pode ter casos de inflamação crônica, por exemplo, onde a gente tem aqui a peça e depois aqui a lâmina, ou por doença. Né? Então, vou mostrar alguns exemplos que foram digitalizados. Então, aqui é um pulmão com uma tuberculose, né, um nódulo de Gom, onde a gente tem a peça anatômica fotografada, aqui uma tuberculose disseminada, com explicações, eu fiz recorte da página para caber, e depois o link para as lâminas, para facilitar o estudo, então indicando onde que estão os granulomas, a necrose caseosa, com as explicações. Também tem aqui um outro exemplo, né? Sempre lembrando de comparação com o normal, aqui então seria um baço normal, com uma leucemia mieloide crônica e um Gaucher, e as lâminas respectivas para facilitar a revisão do estudo depois em casa. Então, os alunos estão utilizando esse conteúdo que já tinha sido feito. O pessoal da biologia, da parte prática, histologia, embriologia, eles fizeram coisas similares. Então, aqui tem as orientações de estudos, né?
Então, tem as videoaulas, tem videoaula gravada, ou utilizando da Universidade Aberta do Estado de São Paulo, e algumas aulas que foram pegas do YouTube mesmo, já prontas, para demonstrar algum aspecto, que nem aqui seria a técnica de histologia. Foi feito um e-book que o aluno tem acesso, né, a material complementar, que o aluno pode clicar em PDF, e livros de apoio que foram disponibilizados. Eles criaram a microscopia virtual, então tem orientação de como ler uma lâmina, né, analisar uma lâmina, ver as estruturas, que aspectos para ficar atentos, e depois, pelo e-book, o acesso às lâminas para fazer essa avaliação. Sempre tem uma integração básico-clínica, aqui uma das aulas foi de coronavírus, então para avaliar em relação à mucosa e sempre casos relacionados à realidade. Plantão de dúvidas, que foram tanto fórum de dúvidas, então de formas assíncronas, que o aluno poderia postar as dúvidas que seriam respondidas, ou de forma síncrona. E exercícios de apoio, estimulando os alunos, por exemplo, aqui a desenhar, mostrando que, né, como que seria a realidade, mas para tentar facilitar o aprendizado. Nessa disciplina, as avaliações são feitas via Kahoot, então de forma síncrona, né? Toda semana, então eles têm um conjunto de questões que são respondidas para compor a nota final. A anatomia, ela também gravou videoaulas, né? Videoaulas curtas, a grande maioria das vezes, demonstrando, inclusive, com alunos aqui os diferentes planos, e gravou e fotografou as peças anatômicas, mostrando, então, o que o aluno deverá ver na hora que ele voltar para a prática. Novamente, a gente não está ensinando anatomia por videoaula. O objetivo é instrumentalizar esse aluno para garantir maior conhecimento teórico e tentar facilitar a atividade prática na hora que ele voltar para o laboratório em número reduzido de pessoas. A embriologia também tem um e-book, né, que tem os capítulos, tem animações e tem casos clínicos, né. Uma coisa interessante, que a Eliana sempre comenta isso, né, a gente estimular a publicação, a divulgação desses resultados para a comunidade, né? Então, aqui foi um artigo, já um pouco mais antigo, mas a experiência foi publicada. Em relação à semiologia, também só passamos o conteúdo teórico, então não o prático, então com videoaula, texto de apoio, estudos dirigidos que devem ser entregues com reuniões síncronas para tirar dúvida, né? Então, eu coloquei aqui uma das aulas, né? As aulas têm duração variadas e para os alunos irem acompanhando. E estimular o raciocínio clínico com aulas das grandes síndromes, né? Então, eu coloquei aqui uma foto do Google Classroom, então, de insuficiência cardíaca, e da psiquiatria também, onde a gente tem material em PDF e, por exemplo, gravação de podcast, de áudio para acompanhar, né? Então, sempre tentando estimular a maior parte das atividades assíncronas pela facilidade de acesso. E depois plantões de dúvidas ou discussão de caso clínico de forma assíncrona. Os casos clínicos ocorrem tanto na parte básica, então na anatomia, na fisiologia ou na tisiologia, e a partir do 3º, 4º e 5º ano, tentar integrar, né, todos esses aspectos para facilitar o raciocínio clínico. Então, nas disciplinas do 5º ano, elas incluem tanto a parte básica como a farmacologia para facilitar o raciocínio clínico. Novamente, é para ser bases para a retomada das atividades quando os alunos voltarem para a enfermaria. O que a gente tem de atividade de enfermaria?
A gente tem discussão online de pacientes internados, então praticamente todas as disciplinas estão fazendo. A gente tem muitos professores afastados pela idade ou por fatores de risco. Então, os residentes, eles apresentam os casos e são discutidos, e os internos que estão no estágio, eles estão acompanhando essas discussões. Também tem apresentação de casos didáticos para facilitar o aprendizado. Então, tem disciplina que está fazendo pelo Google Meet e tem pessoas que estão gravando, então fazendo podcast de visitas para passar e para os alunos acompanharem. Existe uma iniciativa bem interessante que foi feita, a gente criou uma enfermaria Covid, né? Na verdade era uma, agora já são quase 3, né? A terceira só ia abrir essa semana, estava com falta de médico e enfermeiro, mas onde os médicos e residentes da enfermaria Covid, junto com o pessoal da Infecto e membros que elaboraram o protocolo institucional, discutem alguns casos internados. Então, discute a apresentação do paciente, resultado de exame e tomografias, né? Ficou como uma visita virtual, geralmente ela é 1 vez a 2 vezes por semana, onde são discutidos os casos e o segmento desses pacientes, e foi feito para o 5º e para o 6º ano. Também tem discussão de conduta, então a gente tem acompanhado, acho que todo mundo tem visto, né, o grande número de artigos que têm sido publicados, né, um dia fala A, à noite já não vale mais o A, vale o B. Então, em relação a isso, o Departamento de Clínica, junto com o HC, criou webinários para discutir, começou-se a discutir, na verdade, o Covid, né? Mas eu acho que é uma iniciativa que deve se manter ao longo do tempo. Então, discutir os aspectos do dia a dia. Então, toda semana tem uma reunião, começou com trombofilaxia, teve manejo da insuficiência respiratória, sempre procurando ser multidisciplinar. Então, pessoas da emergência, da pneumo, junto com radiologistas e fisioterapeutas. E também aspectos éticos envolvidos, principalmente na alocação de recursos, que foram discutidos, foi uma das últimas reuniões que foram realizadas. Também foi criado o Telesaúde, virou uma disciplina optativa dos alunos do 4º, 5º e 6º ano da medicina e os alunos da enfermagem, com supervisão dos docentes das 2 áreas, né? Então, foi feita a divulgação com esses cartazes aqui que foram elaborados, e aqui tem uma foto de alguns dos alunos, dos estudantes, e eles fazem o atendimento por telefone e discutem com o supervisor. Então, tem uma escala de supervisores, e para manter e padronizar as condutas, tem reuniões semanais, né, quando tem dúvida, mudança de conduta, por exemplo, no início que não usava máscara, depois usa máscara de pano, e discussões que surgiram, tiveram mais dúvidas. Então, é interessante que tem pessoas de várias áreas, então tem medicina do trabalho, pediatra, clínicos, então a discussão é bem rica, e os alunos aprendem a melhorar a comunicação, né? Então, a gente tem a comunicação verbal, a não verbal não tem como avaliar, e a anamnese, quando você acaba discutindo, porque pelo menos aqui em Campinas, né, além do Covid, a gente tem um número crescente de dengue também, então, o diagnóstico diferencial, geralmente, a gente tem que realizar. E o Telesaúde teve mais de 1.000 atendimentos, então, aqui, isso daqui foi, eu acho que mês passado que eu tirei essa página, e os estudantes resolveram criar o Orienta Covid, que é uma iniciativa de ajudar outras faculdades para criar o Telesaúde. Então, passar todo o conhecimento, dificuldades e acertos que eles tiveram para facilitar a implementação do Telesaúde nas outras instituições. Aqui é uma propaganda, quem quiser, eles estão à disposição. E também teve disciplina com simulação virtual. Então, eu vou mostrar um dos exemplos, que é o pessoal do 4º ano que está fazendo.
Então, com professores e atores, esses atores com treinamento, com pós-graduação em educação médica, um grupo em torno de 8 a 12 alunos, discutem a anamnese de um caso de diabetes mellitus. Então, um dos alunos acaba fazendo a anamnese, né, com um dos atores, e depois tem um debriefing estendido, discutindo-se a doença, onde os atores participam com perguntas disparadoras. Né? É uma atividade, antigamente ela era, antigamente, né? Na era pré-Covid, ela era feita presencial, então foi transformada em virtual, com boa aceitação, e novamente a estimulação sempre da gente divulgar os nossos conhecimentos, né? Então, aqui é uma carta ao editor, coloquei aqui a primeira autora, a professora Maria Cândida, que implementou essa atividade. Então, aos poucos, a gente vai quebrando a resistência, né, e implementando novas tecnologias no nosso dia a dia, né. Como que vai ser a reposição, a gente ainda não sabe, porque a gente não sabe como vai começar, quando vai começar. Então, a gente sabe que vai ocorrer a reposição, não tem como a gente formar aluno de medicina sem atividade prática, a gente está levantando as atividades práticas, ver se elas podem ser feitas em outra disciplina, mais para frente, ou quando voltarem as atividades, e quanto tempo a gente vai ter, a gente não sabe. A prioridade vai ser formar o 6º ano, e depois a gente vai ver como que vai ser o resto do curso aos poucos. Não dá para segurar o tempo, né? Então, a gente tem muitas dúvidas, retorno e reposição. E as avaliações, a gente começou a fazer as avaliações online, então, para não deixar muito conteúdo acumulado. Então, com pequenas avaliações semanais, que podem ser testes de múltipla escolha, tanto pelo Moodle, ou pelo Google Meet, ou pelo Kahoot, como vocês viram. Casos clínicos realizados individualmente ou em grupo, para compor uma média. Então, provavelmente, a aprovação desse semestre vão ser como suficiente e não suficiente, né? E a nota, se tiver nota, ela não vai contar para o índice de nota do aluno. Né? Então, lembrar que essa mudança sempre gera confusão, né? E o passo é muito individual, né? Então, a gente tem que tentar levar a grande maioria para criarem soluções. Acho que eu apresentei várias aqui, né? A gente está muito feliz com o que está sendo feito, estimulando as pessoas a divulgarem os resultados, né? E queria agradecer, né? E estou à disposição para tirar dúvidas. Está muito feliz aqui também de ver vários amigos, né? Que faz tempo que a gente não se encontra. Então é isso. Obrigada. Obrigado, Simone. Prazer ouvir o povo todo elogiando nos 2 chats. Muito interessante o que você está mostrando. A gente tinha feito um levantamento de necessidades das pessoas para essa atividade de hoje, né? Eu abri tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram uma pergunta, querendo saber o que as pessoas queriam ver. Você praticamente falou de tudo, né? Mostrou novamente, com mais detalhes e com as tecnologias, o que está sendo feito na Unicamp, que é sempre um padrão para a gente, né? Vocês mudaram, inclusive, o vestibular, vocês agora, de ingresso, a forma de ingresso, vai ser interessante olhar os resultados. E aí já temos pessoas com a mão levantada. Eu antes tenho uma pergunta lá no final, uma pergunta mais anterior no chat, que eu achei interessante, você praticamente já respondeu, mas eu queria só deixar claro, é sobre o atendimento clínico, como fica o atendimento clínico no novo normal, né? Eu acho que você respondeu que a gente não sabe que vai esperar voltar ao presencial, mas
pode começar por aí que eu vou abrindo as falas. Na verdade, assim, a gente vai ter um número reduzido, né? Então, algumas áreas já têm começado, então vai ter número reduzido de salas e número reduzido de pacientes por período, né? Então, a gente não vai conseguir colocar, tem estágio que tem 5, 10 internos, então não vai dar para ter 5 internos, mais 5 residentes da especialidade, mais 5 residentes de clínica geral, tudo na mesma sala. Então, a gente vai ter que reestruturar isso. A gente não tem a resposta ainda, porque a gente não sabe quantas áreas a gente vai conseguir abrir. Então, no momento, a gente tem a oncologia e o pessoal do câncer, que trabalha com neoplasia, atendendo. As outras especialidades estão no ambulatório de 25 salas, com 2 salas cada um por período, para atender intercorrências, né? Então, o número vai estar reduzido. Então, a gente não vai conseguir fazer, a gente vai ter que criar turnos de atendimento, vai vir 2 internos, um residente, mas isso a gente ainda está em fase de discussão. Na pediatria, que eu fico na reumatopediatria também, foi decidido que vai ser um paciente por hora. Então, se a gente tem 2 salas e tem 4 horas de atendimento, a gente pode agendar no máximo 8 pacientes por período, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente está fazendo atendimento por telefone, por e-mail, né? Então, são outras tecnologias que estão sendo incorporadas. Então, é isso que eu tenho por enquanto para dividir. Eu já abri o direito de fala para Maiara Cristina, para Maria Cristina Dias e para o Jorge Martins. Então, Maiara, se o microfone está aberto, pode ir. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, agradecer e parabenizar a professora Simone, né, pela belíssima apresentação e por todo o aprendizado, né, que nos proporcionou hoje. É muito interessante todas as possibilidades, né, que você trouxe para a gente, e eu fiquei com uma dúvida em relação à simulação. A simulação realística, geralmente os alunos, eles acabam que participam da simulação, né, sendo avaliados de alguma forma, sejam eles atuando como paciente ou como o profissional, o médico, o enfermeiro ali naquele momento, naquela situação. E na simulação virtual, como é que isso funciona? No caso, eu tenho a participação de atores e aí os alunos, eles vão entrar só para o debrief, só para avaliar a conduta daqueles atores, mas eles não são avaliados, é isso? Então, desculpa, tem mais alguma pergunta ou posso responder para a Maiara, Paulo? Eu não sei, eu sempre acho que é mais rápido você responder 3 e daí vai. Então, o Jorge Martins está aberto e depois o Edson Arpini. Ok, posso falar? Sim, Jorge. Boa noite, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua dedicação, pela oportunidade que a gente está tendo de ouvir você. A minha pergunta tem a ver com as dúvidas que a gente tem, e eu acho que vocês também têm dúvida porque não voltaram à prática ainda, mas o que eu queria saber é se vocês têm alguma estratégia para a situação dos professores, que é uma quantidade razoável de professores, que são do grupo de risco, que não vão voltar ao atendimento. Vocês têm já pensaram em alguma estratégia? Porque isso vai implicar em menos gente atendendo, novas contratações emergenciais, gente com menos experiência, e o que fazer com esses professores? Com que tipo de atividade que eles podem fazer para se integrar nesse novo atendimento? Vocês já fizeram alguma experiência nesse sentido? Você tem alguma ideia que você possa compartilhar com a gente? E falta o Edson, né? Tudo bom? Tudo bem? Parabéns, foi muito legal ouvir você, e
complementa muito das coisas que a Eliana tinha falado lá na nossa primeira sessão, já ainda numa perspectiva, mas agora muito consolidada. Por falar em consolidada, a coisa que certamente a gente, como você bem falou, vai aproveitar muito dessas coisas e vai institucionalizar alguns processos. A gente estava pensando no nosso programa de telemedicina aqui, a questão da disciplina, de ter uma disciplina. Queria que você falasse um pouco mais, se você sabe, pelo menos assim, alguns detalhes, de como foi estruturada esta disciplina que vocês criaram, optativa, se ela pega alunos de todas as séries, carga horária, se tem um programa básico, se tem um conjunto de objetivos de aprendizagem já definido, ou se ela está centrada somente no Covid. Muito obrigado e parabéns novamente. Obrigada. Então, eu vou responder, então, Maiara. Em relação à simulação, foram os primeiros passos, ela não está sendo avaliada, né? Eu acho que a avaliação é mais a presença, né? Eu mostrei um dos exemplos, né? Mas com certeza, o que você, se você fosse avaliar, você consegue avaliar a comunicação verbal, né? A comunicação não verbal, que a gente sabe que é importante também, a gente não consegue avaliar, né? Então, são aspectos que eu acho que mais para frente a gente vai tentar implementar, mas no momento ainda eles estão sendo mais avaliados com uma avaliação formativa em relação à atividade comunicação verbal. Não sei se eu respondi. Em relação ao George, a gente não tem perspectiva dos docentes de grupo de risco voltarem tão cedo, e a gente não vai ter novas contratações. Então, a gente está tentando estimular eles a participarem das atividades remotas, porque todos nós estamos praticamente na linha de frente, né? Os 60 menos estão em atendimento no hospital, com plantão, eu mesmo dou plantão dia sim, dia não, então a carga de trabalho tem dobrado, então a gente tem tentado estimular eles a participarem, inclusive na disciplina M, muitas das pessoas que estão com orientação, estão orientando, a gente procurou os professores de 60 a mais para tentar auxiliar, né? Então a gente foi chamando eles para auxiliar nos teleatendimentos. E em relação à pergunta do Edson, né, a gente pretende institucionalizar muitas dessas aulas que foram gravadas, eu acho que muito desse conteúdo vai facilitar depois no dia a dia, né? Vários alunos que trabalham como PAD do segundo ano ou como tutores têm aprovado as mudanças e têm falado que gostariam de refazer o curso agora com essas mudanças, né? Eu também estou me divertindo assistindo todas essas aulas, que tem muita aula boa. A disciplina M, na verdade, ela foi estruturada a princípio para o COVID, então é disciplina optativa. A gente colocou alunos da medicina do 4º, 5º e 6º ano e da enfermagem dos últimos 2 anos, né? E ela tem, sim, objetivo de aprendizado com atendimento por teleatendimento e avaliação da comunicação. Ela tem carga horária, então os alunos mesmo, eles distribuem os plantões, então tem um número mínimo de plantões que cada um tem que fazer, e são distribuídos por períodos. Se a disciplina vai permanecer depois para a época não Covid, não sei, eu acho que a gente pode implementar várias para outras formas, mas a gente tem que ter a disponibilidade dos alunos, né? Porque no momento eles estão participando porque eles não estão tendo atividade dentro do hospital, né? Como que a gente implementa isso depois com as atividades deles, que vai ser o desafio, né? A gente tem algumas disciplinas, como o do Centro de Intoxicação, do CIATOX,
E aí, às vezes, tem conflito de horário. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista depois, Edson. Não sei como que vocês estão pensando em fazer isso. Bom, já desabilitei o microfone da Jéssica de Aquino para fazer pergunta, da Silvia Helena Batista e do Gustavo Raimondi. Então, se vocês puderem abrir o microfone. Olá, tá me ouvindo? Aqui é a Sim. Jéssica. Oi, Simone, boa noite, é um prazer te ouvir. Eu sou enfermeira e estou fazendo doutorado na Faculdade de Enfermagem da Unicamp. E eu vi você falando da visita lá nas enfermarias. Eu queria saber um pouquinho mais, porque a gente está com bastante dificuldade de colocar, né, os alunos em prática e como organizar tudo isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais e se essas visitas estão sendo abertas ao público ou é somente para uma disciplina específica. Obrigada. Oi, Simone. Oi, Paulo. Sou Silvia, aqui da Unifesp, Campus Baixada Santista. Queria te agradecer muito, né? Até coloquei no chat, pela tua generosa partilha inspiradora, né? Acho que aqui nós estamos na nossa universidade muito no estágio entre negação e confusão, né? Mas vendo que você já avançou, a gente fica animado. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre a questão da avaliação, né? Se vocês têm pensado, desenvolvido o processo de avaliação mais formativa, no sentido de que a gente não deixe para o outro momento, quando ele chegar, né, uma ideia de uma avaliação somativa muito ao final. Quer dizer, além dessas atividades, se os alunos têm preparados diários, se eles têm relatos de prática, então queria te ouvir. Também queria te ouvir sobre as outras áreas, né? Se tem sido possível alguma aproximação com a secretaria, com as unidades básicas, né? Onde também formamos os nossos estudantes. Quer dizer, como é que vocês têm pensado aí esses territórios, né? Que também demandam muito do nosso trabalho. E, por fim, queria te ouvir um pouquinho mais, talvez eu não tenha compreendido muito bem, a questão do desenvolvimento do professor, porque eu tenho apostado mais, Simone, nas redes colaborativas, quer dizer, aproveitando aí a metáfora que você traz com o artigo, eu diria que a gente não chega a um período de satisfação sozinho, né? Ou a gente vai no caminho puxando mais gente, e aí, por algumas vezes, você diz, isso é um processo individual, isso é de cada um. Então, eu queria te ouvir um pouco, porque eu tenho, na verdade, insistido que o enfrentamento pedagógico ele não é um processo individual, ele é um processo coletivo, né, de um conjunto de professores, de técnicos, de estudantes. Muito obrigada, e é lindo ver que é possível. Que bom, muito obrigada, Simone. Boa noite a todos e todas, boa noite, Paulo, boa noite, Simone. Queria parabenizar inicialmente a Simone pela excelente apresentação e pela generosa partilha e contribuição. Eu gostaria de saber um pouco, Simone, como que vocês têm acompanhado o processo em relação à sobrecarga / exaustão mental dos discentes e docentes, uma vez que a literatura tem apontado que com o ensino remoto a gente tem identificado algumas situações de sobrecarga. E se vocês já têm observado isso, tanto pelos colegas docentes quanto pelos próprios discentes e aquilo que a Unicamp tem realizado. E a segunda pergunta é relacionada às questões das próprias diversidades que a gente vivencia no nosso corpo discente e docente. Com os alunos que, porventura, tenham dificuldade de acesso, como que eles estão acompanhando as atividades que se manteram mesmo neste momento de isolamento, nesse ensino remoto. Bom, era isso, muito obrigado. Foram 3, Simone. Então vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. Então,
Gustavo, prazer ouvir você, né? A dificuldade de acesso, a gente conseguiu resolver, então, a gente faz acompanhamentos regulares, né? Com questionários, a gente teve um ciclo de avaliação que a gente fez, e eu acho que a grande parte das dificuldades de acesso a gente conseguiu resolver com doação de computador, de tablet e de chip de celular, né? Então, a Eliana, que organizou via reitoria, né, pró-reitoria de graduação, a gente teve muita doação e a gente conseguiu praticamente 100% não, né? Então, tem alunos que a gente sabe que a gente pergunta que eles dividem o computador com outras pessoas em casa, né? Com outros irmãos, a sala de aula, então, por isso que a gente tem estimulado as atividades assíncronas, mas eu acho que grande maioria das dificuldades de acesso a gente conseguiu resolver, mas a gente está em constante avaliação. Então, se tem algum aluno que não responde às atividades ou não acessa, a gente acaba entrando em contato. Em relação à sobrecarga, tem uma sobrecarga dos alunos, então, uma das coisas que a gente tem visto é tentar criar diferentes formas de acesso para eles não ficarem 8 horas por dia na frente do computador, então fazer atividades com outras plataformas, vídeos, atividades no papel, desenhar, tirar foto e postar. Tentar rever os conteúdos para ver o que realmente é necessário, né, para o aluno saber, para a gente aprender, e o que ele, porventura, seria repetido mais para frente no curso, né? Então, se tem algum conteúdo que a gente sabe que vai ser revisto mais para frente, tentar deixar esse conteúdo para uma outra oportunidade, sabendo o professor que isso não foi abordado nessa época. Em relação aos docentes, tem uma sobrecarga, principalmente dos que estão trabalhando nas atividades do dia a dia, né? Então, isso não tem muito como dividir, assim, a gente está tentando ver como a gente consegue colocar tudo no nosso dia a dia, né? Mas, principalmente, eu diria, dos que estão na linha de frente dos atendimentos, dos plantões, na atividade do dia a dia, com certeza tem uma sobrecarga, e está todo mundo comentando isso, mas está todo mundo, assim, muitas pessoas também estão muito felizes com essa atividade, com essa possibilidade de colocar atividade online, né, de ter os seminários, ou as aulas gravadas. E aí vai um pouco em relação ao que a Silvia comentou. Com certeza, o desenvolvimento docente é um trabalho coletivo. Então, a gente tem tentado, com reuniões, tudo, da gente conseguir mover todo mundo junto. Mas a gente sabe que, apesar de ser um coletivo, tem pessoas com um pouco mais de resistência e outras com menos resistência. Então, a gente teve na primeira semana, já teve muitas pessoas que foram e gravaram as aulas, que conseguiram compartilhar, e outras que tiveram mais resistência, mais dificuldade. Então, eu estava falando um pouquinho nesse sentido, Silvia, que com certeza a gente só chegou onde a gente está devido a todo o trabalho coletivo. Agora, não dá para negar que existe um pouco a parte individual que a gente tem que tentar carregar todo mundo junto para a gente chegar no mesmo nível, né? Agora, o trabalho coletivo foi fundamental para eu poder apresentar para vocês tudo que está sendo feito em diferentes áreas, né? Em relação à outra pergunta da Silvia, dos outros cenários de prática, então, as unidades básicas de saúde estão atendendo praticamente só Covid. Então, quem continua na unidade básica é a saúde coletiva, com os residentes, a pediatria com R1 e R3, eu acho que é a medicina de família. A grande dificuldade são os EPIs. Então, a pediatria,
Alguns docentes, no início, compraram EPI para os residentes, então a prefeitura não forneceu EPI para os residentes e a faculdade não conseguiu comprar EPI suficiente. Então, porque a prefeitura tem os EPIs para os próprios funcionários, então não está tendo suficiente para os funcionários, muito menos para os residentes. Então, eles ficaram muito tempo tentando atender não Covid, com o EPI comprado pelos próprios docentes. Agora, só R1 e R3. A gente tem acompanhado isso porque a gente tem cenários de práticas na UBS, no hospital secundário, em Sumaré, que tem uma enfermaria de 35 leitos, onde os alunos passam no 5º ano, que tem 7 a 10 leitos abertos para não Covid, e o resto está sendo Covid. E a perspectiva aqui não tem, por enquanto, diminuição da internação. Então, a gente realmente precisa esperar para ver como que vai ser esses campos de prática. A gente precisa conseguir EPI para os alunos, né? Com certeza, nenhum aluno vai entrar sem EPI, então é uma coisa que já está sendo discutido com a faculdade, essa compra dos EPIs. E outra coisa que está sendo discutida, o quanto risco que a gente pode, qual que é o risco que a gente pode considerar para voltar com os alunos. Então, no momento, no nosso hospital, a gente está tendo uma transmissão intra-hospitalar muito grande. Então, tanto de pacientes fora da enfermaria COVID, praticamente todo hospital virou COVID, quanto entre os profissionais de saúde e todos os profissionais de saúde. Então, a gente tem várias enfermarias com surtos de COVID, então, com certeza, não é uma hora de voltar com esses alunos. Em relação à avaliação, né, Silvia? Então, a gente tem feito, desde o início, estimulado a avaliação formativa, e como eu mostrei, o nosso intuito era fazer a avaliação somativa no final. Agora, como esse final está ficando cada vez mais distante, a gente começou a discutir, e a Eliana tem apresentado isso também, da gente fazer pequenas avaliações ao longo do curso para comporem a nota, né? Então, no início, era para ser uma porcentagem da nota com uma avaliação final presencial. Agora, a gente já está revendo essa avaliação presencial final, que provavelmente a gente não vai conseguir fazer. Então, provavelmente, a nota vai ser composta por pequenas atividades que podem ser questões de múltipla escolha, casos clínicos, individuais ou em grupo, que vão compor a nota final. E aí, uma das coisas sugeridas foi que a avaliação mudasse, então, em vez de uma nota, seria como suficiente e não suficiente. Em relação à pergunta da Jéssica, Jéssica, eu acho que a visita virtual é aberta para todo mundo, eu só não sei se tem limite de acesso. Ela não precisa ser de dentro da Unicamp, então é o link do Google Meet que está sendo distribuído. Eu não sei se tem limite de acesso. E ela tenta simular a visita que é feita no dia a dia no leito, né? Então, claro que não é filmado o paciente no quarto, mas tem alguém contando a história, né? Por exemplo, adendo de internação, a discussão em cima desse adendo, que falta, que pode melhorar, onde mais informações, discussões de exame e exame clínico, laboratorial, tomografia, e a conclusão, então, a evolução desse caso ao longo do tempo. Eu tenho quase certeza que ela é aberta, mas eu acho que tem limite de acesso. Ela é aberta, ela é para os alunos do 5º e 6º ano, ela é optativa, embora a gente tenha tido, assim, ela não é obrigatória, né, mas tem tido um número grande de acessos e acompanhamento.
essa semana ela foi cancelada por desestruturação interna, pelo número de afastamento dos médicos que estão na horizontal do Covid. Acho que eu respondi todas, né? Me parece que sim, inclusive umas que estavam sendo feitas no YouTube, você já respondeu e já fez. Eu já abri o microfone da Anelisa Madalena e da Vera Lobo para fazerem perguntas também. Se vocês puderem fazer, estejam à vontade. Boa noite. Queria agradecer muito pela excelente exposição da professora Simone. Eu acho que organização vocês estão conseguindo fazer aí, né? A gente eu sou da Universidade Federal de Uberlândia. A gente, de fato, tem um percentual de alunos de muita dificuldade de acesso, tanto a equipamento eletrônico quanto a internet. Ainda a gente está se organizando aqui, né, para retomar as atividades. E eu fiquei muito estimulada com a sua apresentação, porque eu acho que tem muitas coisas que a gente consegue fazer aqui também, né? Eu queria saber, professora Simone, a respeito, se você pudesse escrever com um pouco mais de detalhes a parte da simulação virtual, como é que ela acontece. Eu pelo menos não tenho experiência com esse tipo de atividade, aí se você puder escrever um pouquinho mais como que ela acontece, se elas são gravadas, o que vocês avaliam. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Está me ouvindo? Sim. Boa noite. Primeiro de tudo, falar assim, do meu entusiasmo, né, de ver tanta generosidade. Esses webinários estão sendo sempre harmoniosos, e a gente percebe competência e muito carinho mesmo. Mas a minha pergunta foi muito parecida com a colega que fez antes, é sobre simulação. Eu estava interessada de ver como o OSCE pode ser realmente remoto, né, se vocês derem a experiência de vocês. A Unicamp indo na frente. Tem mais alguém? Não tem, no momento não. Tá. Então, Anelisa, Anelisa, né? Desculpa. A simulação, ela, na verdade, está sendo feita para os alunos do quarto ano, com o intuito de melhorar a anamnese, né? Então, um dos alunos, ele faz uma entrevista, né, como se fosse uma teleconsulta, né, com um dos atores, elas estão sendo gravadas, e os demais alunos, eles assistem e participam depois do debriefing, né? Então, a única coisa que a gente consegue avaliar, além do conteúdo, é a comunicação verbal, né? Comunicação não verbal a gente não consegue avaliar. Agora, é uma atividade que está sendo feita como uma atividade formativa, né? Ela não está sendo feita como uma atividade somativa, né? E os atores, eles participam do debriefing fazendo perguntas disparadoras, né? Junto com os professores, né? Então, uma atividade bem interessante. Que pode ser implementada para outras áreas ainda. O OSCE, a gente não começou a fazer de forma virtual ainda. Eu acho que dá para avaliar novamente conteúdo e avaliação e comunicação, né? Atitude, às vezes, e comunicação. Que eu acho que são algumas atitudes, que são habilidades importantes, porque eu acho que a teleconsulta e as videoconsultas vieram para ficar, né? A gente está fazendo no momento, mas eu acho que são coisas que vão ficar e a gente tem que começar a treinar, a criar essa habilidade. Eu mesmo comecei
a fazer videoconsultas e as primeiras, assim, você vai aprendendo na medida que vai fazendo, né? Mas, assim, é diferente de uma consulta habitual, né? Então, a gente precisa, eu acho que são habilidades que a gente pode passar para os alunos, porque é uma modalidade de consulta que deve ficar, né? É meu ver. Não sei se eu respondi tudo. Me parece que sim. Eu também concordo com você, dando uma palhinha da minha opinião. Abrir o microfone da Ivana Moutinho e da Almária Maris, que podem fazer perguntas. Eu acho que muitas das coisas a gente está aprendendo e deve aprender a fazer agora, que vai ficar. Ivana, pode abrir o seu microfone. E a Almária também. Boa noite, professora e professor Paulo. Boa noite. Simone, que eu estou encantada, maravilha de exposição, todo mundo já elogiou. Eu nem vou perder mais tempo para a gente deixar todo mundo falar, mas está maravilhoso. Você pode falar um pouco sobre a parte de atendimento remota na enfermaria, sobre a confidencialidade e o sigilo médico do paciente internado? Como que está isso na realidade? Obrigada. Almária e Silvia Helena. Já abri também o microfone. Silvia? Oi, Paulo. É que estava esperando a outra colega, né? É que demorou para a gente não ficar no vácuo. Ah, então tá. Simone, eu estava te ouvindo, então quero muito te agradecer, né? As suas respostas que eu até escrevi, elas dão novas pistas, assim, então a gente tem vontade de ficar te ouvindo e dizer, conta mais, fala mais, né? Então, a questão do telesaúde, eu queria te ouvir um pouco mais, porque acho que também nessa nossas redescobertas, né, o telesaúde está podendo hoje se aproximar muito mais da formação na graduação, do que, por exemplo, ele estava antes, né? Eu notava o telesaúde muito distante do cotidiano, então queria que você pudesse detalhar um pouco mais essa experiência e também te ouvir sobre uma possibilidade que, ao acompanhar sua fala, me ocorreu, de quem sabe a gente não podia montar algumas redes, por exemplo, de disponibilidade de materiais, não é? Um pouco a a Universidade Virtual de São Paulo, do Estado de São Paulo, que tem um conjunto de aulas, não é? Então, como é que vocês estão tratando o direito autoral? Quer dizer, essas questões que eu acho que podem nos ajudar a tornar ainda mais aberta essa educação e aquilo que a gente está fazendo para a formação, e que compartilho contigo que muitas coisas ficarão porque a gente descobrirá, né, as suas delícias. Por enquanto a gente está sofrendo e querendo voltar para o presencial e querendo o abraço, o olhar, mas acho que muita coisa, e vocês estão nos ensinando sobre isso. Queria te ouvir um pouco, como é que vocês estão pensando essa questão. Almária, você tinha levantado a mão e você tem o direito de falar. Se você estiver usando um notebook, na parte de baixo da tela tem um microfoninho, ele deve estar com um risco vermelho. Se você clicar nele, ele abre para você. Eu não consigo abrir o seu microfone. Enquanto isso, eu estou abrindo da Silvana Maria, que também tinha levantado a mão. Qualquer dúvida, Almária, manda no chat a sua dúvida, a gente tenta resolver. Silvana? Silvana Maria, você tem o direito também de abrir o microfone. A Lúcia Renata, estou abrindo agora também.
Lúcia, você consegue abrir o microfone? Se você quiser ir respondendo, acho que as pessoas vão tentando fazer, Simone. Em relação aos aspectos éticos, na verdade, assim, uma que as pessoas precisam se cadastrar antes para entrar, e os dados do paciente, nome, não são divulgados, né? Então, é discutido tomografias dos pacientes que estão internados, os exames, a história clínica, mas no momento a gente ela ficou mais fechada assim para os alunos, né? Tem algumas pessoas de fora que acabam participando, né? É multidisciplinar, mas não é divulgado o nome e outros dados do paciente. Mas para o aprendizado mesmo. Em relação à Univesp, na verdade, a Unicamp tem um acordo, né? Então, a gente tem disponibilidade desse material, ele pode ser utilizado, né? A gente tem acesso a esse material e muitos dos professores participam da Universidade Aberta do Estado de São Paulo, então a gente teve essa facilidade, também mediada pela Eliana, né? O telesaúde, eu fiquei na dúvida da pergunta, do telesaúde, na verdade, ele é um telesaúde para dúvidas de Covid, mas ele acabou sendo um modo das pessoas tirarem dúvidas além do Covid. Então, às vezes, a história clínica aparece uma dengue, o paciente tem um transtorno de ansiedade, quer saber se procura ou não a unidade básica de saúde, se precisa sair para procurar ou não, e aí os alunos acabam orientando as pessoas que ligam. Claro que no começo tinha dúvida se usa ou não usa máscara, do álcool gel. No momento, a grande dúvida é onde fazer testes, né, com o retorno das atividades. Uhum. É uma das grandes dúvidas, e a gente não tem algumas unidades básicas de saúde receberam testes e estão fazendo, outras não, né? Então, assim, o pool de perguntas, ele vai variando, né? Teve muita dúvida no meio também em relação ao afastamento, atestado ou não, e as nossas reuniões semanais, elas são muito úteis para a gente discutir esses aspectos, né? Então, tem infectologista, tem medicina do trabalho, então, para a gente levantar essas dúvidas e alinhar, né, os conhecimentos. Então, a gente tem aprendido bastante com isso. E a outra pergunta, eu esqueci. Acho que era da Silvana, eu não anotei. Silvana, pode repetir? Está com o microfone aberto. Desculpa, eu esqueci. Era em relação à simulação também, não era? Tem uma pergunta também, Simone, você deve ter falado, e eu perdi, da carga horária de 70% do internato na volta. Tem bastante gente no chat. Na verdade, assim, a 70% é do internato, né? Não fui clara. Então, para ser internato, tem que ter pelo menos 70% de prática. Então, o que a gente está tentando fazer é adiantar os 30% que seriam teoria, para eles fazerem 70% de atividade prática, que seria no internato. Tá? Então, desculpa, não ficou claro, mas isso é específico para o internato, que o nosso internato é metade do 4º ano, 5º e 6º ano. Era sobre o direito autoral a pergunta. Isso, e eu acho que eu respondi, né, porque a gente tem essa parceria com a Univesp, que a gente pode utilizar o material. Os vídeos, eles têm todos, a grande maioria tem no início um aspecto de direito autoral, que são vídeos utilizados para o ensino, e eles são colocados no canal do YouTube da Unicamp. Então, na verdade, você precisa de um acesso, ele não é disponível livremente para todo mundo. Então, aí, eu acho que respondi o direito autoral também
da aula. Agora, não impede de alguém gravar e disponibilizar depois, como o Paulo já comentou, né? Então, a gente ainda não fez, na verdade, uma conduta de aspectos éticos para os alunos, isso a gente está atrasado, né? De como se comportar perante conteúdo virtual e provas online. Acho que o Paulo já tinha comentado sobre isso, né? Que vocês têm, né? Isso, a gente está implementando em vários lugares isso, em algumas reuniões tem aparecido, né, que é importante tanto a questão do paciente dar o consentimento livre e esclarecido para esse tipo de atividade e o aluno também. Esqueci de falar, em relação à visita virtual, a gente sempre pergunta se o paciente concorda em discutir o caso também, tá? Foi uma das coisas que foi colocado, mas a gente pergunta e ele concorda. E uma coisa que aconteceu ontem, que só para divulgar também, que o pessoal do CAISM teve o primeiro parto, na verdade, de um paciente COVID, e aí o parto foi filmado, o pai acompanhou o parto por celular de uma das médicas, então alguém gravou lá dentro, e o pai acompanhou do lado de fora, porque ele não podia participar, né? Também foi divulgado com o consentimento do pai e da mãe, né? Claro que não o vídeo, mas o fato de ser gravado, de ter acontecido, né? Da gente tentar manter um pouco da humanização do dia a dia, né? Então, as visitas estão muito reduzidas, né? Então, a gente é um aspecto que a gente tenta manter no dia a dia. Em relação às práticas, que tem uma pergunta aqui das práticas dos alunos que não estão no internato, então elas vão ser repostas posteriormente. Então, a gente está vendo o que é essencial para ser reposto e qual das práticas ela recorre depois mais para frente, mas a gente tem pleno conhecimento que não dá para aprovar o aluno do terceiro ano sem ter prática de semiologia. Agora, se a semiologia era todas as manhãs, a gente vai ter que arranjar um tempo, provavelmente, de fazer de manhã e à tarde, de manhã à tarde e à noite, não sei, para tentar repor isso com as pessoas disponíveis para repor, né? Essa questão toda vai ser bastante complicada. A Jaqueline Laranjo levantou a mão, aí continua também com direito de fala a Lúcia Renata Meirelles, a Silvana Maria Eloy e a Almária Maris. Então, estejam à vontade. Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua explanação. Obrigada, Paulo, por esses webinários que estão acrescentando tanto à nossa prática. A minha dúvida, professora, é em relação às disciplinas optativas que foram criadas nesse momento. Elas estão para além da carga horária já estabelecida para o curso ou elas entraram nos espaços deixados pelos professores com mais de 60 anos? Como é que vocês organizaram essas disciplinas optativas na Unicamp? Eu posso responder já? Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, que eu estou curioso. A gente sabe que tem vários docentes em todos os lugares com diversos perfis, você até falou isso. Algumas pessoas entram antes, outras entram depois nessas ondas de inovação. Esse modelo que a gente está vivendo de pandemia, né, necessário, essa aprendizagem remota, é um modelo disruptivo na nossa vida normal. Como é que está agora a ação? Depois que vários já entraram, né, os americanos chamam de early adopters, já entraram, tem uma turma que ainda não deve ter entrado. Existe alguma ação para trazer essas pessoas que poderiam entrar, poderiam colaborar e ainda por algum motivo não entraram no ensino remoto? E a Almária e Silvânia continua aberto.
Então, em relação à pergunta do Paulo, eu acho que no momento a gente tem mais de 98% dos professores que entraram. Claro que foram os iniciais, a gente teve mais, mas eu acho que com a aceitação teve muita medo, né, de ser criticado. Eu acho que os alunos tiveram um papel fundamental também, né, de ajudar, de estimular, né, de reconhecer o esforço de cada um, né, tanto das aulas gravadas quanto das palestras. Então, isso tem ajudado bastante, né? Então, eu acho que, pelo menos da última vez que eu entrei, eu acho que mais de 98% das coisas já estavam todas online. Professor que tem mais dificuldade para gravar com vídeo, gravou com voz, colocou o PDF, gravou a voz separada, num arquivo separado, faz reunião online, né? Eu acho que agora, como todas as reuniões, mesmo as institucionais, estão sendo online, as pessoas acabaram perdendo um pouco o medo e acabaram entrando, né? Então, assim, a primeira talvez não tinha tanto, mas agora, assim, todas do hospital, da faculdade, congregação, está sendo tudo pelas mesmas plataformas, né? Então, assim, tem reduzido bastante, eu acho que, e com certeza a ajuda dos alunos também tem facilitado essa interação, né? Então, a gente, claro que todo mundo sabe das dificuldades, nem toda aula é perfeita, né? A gente também, aqui na hora de fazer, a gente vê as dificuldades, mas as pessoas acabam perdendo um pouco o medo e vendo que as coisas podem acontecer, pode cair a internet, pode ter problema, tal. Eu vi em relação da Jaqueline, a disciplina é optativa, só que os alunos, eles dividem os horários deles para não participarem durante atividades síncronas, né? Então, como a gente tem grande maioria das atividades assíncronas, né? Eles conseguem dividir. E o plantão é um plantão de 4 horas, né? Que eles acabam ficando, né? Em relação à carga horária para o professor, bem, a nossa carga horária já é toda encavalada, né? Então, vai contar carga horária também para os professores, mas a gente tem estimulado os professores 60 a mais a participarem, justamente para não sobrecarregar os demais. Não que os outros não queiram, mas é que eles já estão sobrecarregados no dia a dia. Eu vi uma pergunta aqui no chat em relação à atividade prática do primeiro e segundo ano. Na verdade, tem que repor essa atividade prática. Então, o vídeo de anatomia, tudo, é somente para instrumentalizar. Agora, quando que vai ser reposto? Vai ser... A Unicamp fez um planejamento de retorno, né? Fase 1, 2... Não sei se tem fase 0, mas fase 1, 2, 3 e 4. E, com certeza, a atividade de retorno vai ser lá pela fase 3. Então, a gente está tentando voltar primeiro ao internato, mas essa parte de prática, de anatomia, de histologia, de manejo do microscópio, vai ter, né? Quando é que a gente não sabe, né? Talvez a gente adiante o conteúdo do segundo semestre para depois fazer só atividade prática em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não sei quando a gente conseguir fazer. Mas isso aí não tem resposta. Helenice, você está com o microfone aberto. Desculpa, você está com o direito de fala. Você tem que abrir o seu microfone. Consegue abrir o seu microfone, Helenice, na parte de baixo da tela, se você estiver num computador. Travou. Travou da Helenice, travou o nosso.
Então, aqui uma pergunta em relação à ética e bioética. O pessoal da ética e bioética, eles têm feito seminários e discussões síncronas de forma regulares, né? Tem texto de apoio, mas as reuniões têm sido síncronas com os alunos, então, dependendo do curso, semanalmente, né? Eles têm aula do 1º ao 6º ano, e a gente está incluindo aspectos éticos que a gente já discutia no dia a dia, como terminalidade, esses aspectos junto com os casos internados que a gente vê que é um grande desafio, né? No momento que a gente está com as UTIs aqui na Unicamp, a gente está com a UTI lotada, a gente está começando a ter pacientes entubados nas enfermarias, a gente tem que começar a avaliar aspectos éticos em relação aos atendimentos. Então, isso está sendo discutido também, no sentido de também reduzir o impacto na pessoa que tem que tomar decisão no dia a dia. Né? Juliane, pode fazer a sua pergunta. Boa noite, então, a todos. Professora Simone, excelente a sua explicação. Parabéns aí, não só pela aula, mas por todo o trabalho aí que você e a Unicamp têm feito, né? A minha dúvida é em relação aos alunos do curso de medicina, em especial, né? Esses alunos, a partir do momento que a Unicamp começou a oferecer, né, toda a parte teórica das disciplinas online, à distância, né? Eles são obrigados a fazer o curso assim, ou eles têm a opção de não fazer e depois fazer só quando as coisas estiverem mais normais, vamos dizer assim. E aqueles que optaram por fazer, isso tudo vai contar oficialmente como carga horária feita. Essa que é a minha dúvida. Mais alguém tinha perguntado isso, assim, os alunos tiveram a opção de trancar o semestre e ganharam mais um período para integralização. Agora, os que optaram por continuar, que é a grande maioria, estão cientes que essa carga teórica, ela não vai ser reposta posteriormente, né? Então, a gente está dando a matéria no internato também, mas todos estão cientes que isso não vai ser reposto. Obrigada, professora. Ótimo. Nós estamos no nosso horário. Queria agradecer todo mundo. Enquanto a Simone vai se despedindo, eu vou colocar o convite para a nossa próxima apresentação, que vai ser que vai ser na próxima terça-feira, porque na quinta-feira agora é feriado e nós não faremos apresentações. Aliás, eu sugiro que vocês assistam a DABEM, que tem um dia inteiro de atividades, né? Vai ser bastante interessante. A Vera Garcia vai estar aqui falando, então, do trabalho em pequenos grupos, nessa fase de aprendizagem remota, nesse momento de aprendizagem remota, e aposto também que vai ser eu vou, então, agradecer. A gente teve quase 800 pessoas hoje, não, cerca de 800 pessoas hoje, mais de 800 pessoas hoje assistindo. Eu vou colocar aquela enquete final, enquanto a professora Simone faz a sua despedida. Eu agradeço ao Paulo, a Valéria e a todos, né, lembrar que a gente não tem resposta pronta, né, a gente aprende todo dia, né, a gente vai fazendo as coisas e tentando melhorar a cada dia, sem saber, na verdade, quando que as coisas vão voltar ao normal, né, ou ao novo normal. Então, só para vocês saberem que muitas dessas angústias a gente também tem, né?
A gente discute regularmente, mas a gente tenta trabalhar e achar soluções, mas não tem nenhuma solução pronta para ninguém. Então, era isso. Muito obrigada a todos. Então, queria agradecer a todos. É importante que vocês preencham essa avaliação do webinário, quem está aqui na sala do Zoom, e quem assistir depois, quem estiver assistindo pelo YouTube, faça aquele negócio de se inscrever no canal, dar o like, colocar o lembrete, o sininho. Isso ajuda a comprovar institucionalmente que isso aqui está sendo um sucesso, está pelo feedback que vocês têm dado para a gente, pela reverberação que isso tem dado em outros locais, pelas outras ações que têm saído e que estão muito interessantes também. E obrigado, Simone, foi um prazer te ouvir, todo mundo aqui agradecendo, e durante a sua apresentação também muito tranquila e muito certeira do que faz. Então, muito obrigado a todos. A enquete ainda está aparecendo, só 70%. Obrigado a todo mundo que tem participado, aos apresentadores que têm vindo prestigiar. A gente tem bastante gente conhecida, não dá para falar um oi para todos, mas é um prazer estar aqui fazendo isso, porque, como eu disse já de uma outra vez, esse é o momento da gente construir pontes, da gente aprender coisas novas, né? Testar coisas novas, testar coisas que a gente pode fazer, e é o momento de soluções de guerra. Nós não estamos fazendo o que é melhor, várias vezes nós estamos fazendo o que é possível e para haver menos perdas, né? Então, esse momento é importante para fazer o melhor possível de cada um de nós. Então, chegamos nos 90% de resposta do questionário. Obviamente, eu gosto de 100%, tem bastante gente saindo, não sei o que é primeiro, mas vou acabar e mostrar para as pessoas daqui os resultados. Eu acho que vocês conseguem ver os resultados, eu não sei como aparece na tela de vocês, mas a avaliação foi muito boa, né, em geral. Muito obrigado. E convido a todos a assistir os que vocês perderam de forma assíncrona no canal do YouTube. Obrigado, Simone, e boa noite a todos. Boa noite.